Hoje vamos falar sobre 25 artigos essenciais que qualquer pessoa prevenida deve ter. Em caso de emergência, estes artigos podem fazer a diferença, e tenho a certeza que alguns deles nunca vos passaram pela cabeça. Em tempos incertos como estes, é importante estarmos preparados para tudo. Quer se trate de uma calamidade natural, de um corte de energia prolongado ou de uma situação de sobrevivência extrema, ter as ferramentas certas pode ser fundamental para o seu bem-estar e o dos seus entes queridos. Vejamos então cada um destes artigos em detalhe. Primeiro, começamos com o alarme de batente de porta, um dispositivo pequeno mas eficaz que aumenta a segurança da sua casa ou alojamento. É colocado simplesmente atrás da porta, no chão, e se alguém tentar abri-la, dispara um alarme alto que o avisa imediatamente. Este tipo de alarme não serve apenas para dissuadir intrusos, mas também é útil em situações em que precisa de se proteger e reagir rapidamente. Imagine, por exemplo, que se encontra numa zona afetada por um sismo ou num abrigo de emergência. Um alarme deste tipo dar-lhe-ia a certeza de ser imediatamente informado sobre qualquer acesso não autorizado. Além disso, a instalação e utilização são muito simples. Não precisa de ferramentas complicadas nem de conhecimentos técnicos. Basta colocá-lo no lugar e já está. Um pequeno investimento para uma grande vantagem em termos de segurança pessoal. Segundo, a fita adesiva é uma daquelas ferramentas versáteis que dá sempre jeito ter à mão. Desde reparações de emergência à improvisação de ferramentas e até a construção de um abrigo, a fita adesiva pode safá-lo de muitos sarilhos. É ideal para selar pequenas fendas, reparar equipamentos danificados ou até mesmo construir uma maca improvisada em situações extremas. A chave está na sua versatilidade. Com um pouco de criatividade, a fita adesiva pode ser usada para resolver uma vasta gama de problemas, grandes ou pequenos. É sempre aconselhável ter vários rolos no seu kit de emergência e, se possível, optar por fitas adesivas de alta qualidade que ofereçam maior resistência e durabilidade. Em terceiro lugar, um banco de sementes é uma daquelas coisas em que muitas pessoas só pensam quando é tarde demais. Ter uma reserva de sementes de diferentes variedades de hortaliças e plantas adequadas à sua região é fundamental para poder cultivar os seus próprios alimentos em caso de colapso da cadeia de abastecimento. Isto não só lhe garantirá uma fonte de alimento constante, mas também lhe permitirá ter um maior controle sobre a qualidade e a variedade dos seus alimentos. Além disso, cultivar as suas próprias plantas pode ser uma atividade terapêutica e educativa, especialmente se envolver toda a família no processo. Lembre-se de guardar as sementes num local fresco e seco para prolongar a sua vida útil e, se possível, escolha variedades de sementes reproduzíveis para que possa colher e semear as suas próprias sementes para as épocas seguintes. Quarto, o BioLite é um dispositivo incrivelmente versátil para cozinhar ao ar livre. Funciona a ramos, pinhas e outros pequenos materiais orgânicos, por isso não terá de se preocupar em carregar combustível extra. E com este dispositivo genial, não só pode cozinhar, como também gera eletricidade a partir do calor para carregar pequenos dispositivos como telemóveis ou lanternas LED. Em caso de emergência, quando não há eletricidade disponível, um BioLite pode fazer a diferença entre conseguir comunicar ou ficar completamente isolado. O seu design compacto e leve torna-o fácil de transportar, e a sua durabilidade permitir-lhe-á confiar nele durante muito tempo. 5. A caneta tática é uma ferramenta multifuncional que combina a utilidade de uma caneta normal com a capacidade de ser usada para defesa pessoal. Estas canetas são feitas de materiais resistentes como alumínio aeronáutico e, embora pareçam inofensivas, podem ser usadas para partir vidros ou, em caso de emergência, até mesmo como instrumento de autodefesa. Além disso, sendo uma caneta,
pode levá-la consigo para qualquer lugar sem levantar suspeitas. Esta versatilidade torna-a um complemento essencial para qualquer kit de sobrevivência ou de autodefesa. E não nos podemos esquecer da sua função original: escrever. Uma caneta tática de alta qualidade é resistente e fiável para tomar notas importantes em qualquer situação. Sexto, o bivy tático é um pequeno abrigo de emergência que pode ser convertido num cobertor ou num saco-cama improvisado. Este tipo de equipamento é essencial em situações em que precisa de se proteger do frio ou da chuva de forma rápida e eficaz. É extremamente leve e compacto, o que o torna fácil de transportar em qualquer mochila de emergência. Embora muitas pessoas pensem que são descartáveis, os bivys táticos de alta qualidade são reutilizáveis várias vezes. São ideais para caminhantes, campistas ou qualquer pessoa que possa enfrentar uma situação de sobrevivência ao ar livre. Ter um consigo pode fazer a diferença entre uma noite desconfortável e potencialmente perigosa, e conseguir manter-se seguro e quente até chegar ajuda. Sétimo, o carrete de pesca. Ioiô é um dispositivo automático que pesca por si enquanto se dedica a outras tarefas. Basta fixar o carrete a um ramo ou a uma estrutura estável, lançar o anzol e deixá-lo trabalhar. Este tipo de carrete é ativado automaticamente quando um peixe morde o anzol e puxa-o para cima sem a sua intervenção. É uma ferramenta ideal para situações de sobrevivência, quando precisa de garantir uma fonte de alimento constante, sem se dedicar exclusivamente à pesca. Além disso, o seu tamanho compacto e a facilidade de utilização tornam-no fácil de transportar e usar em qualquer ambiente aquático. 8. Continuando com a segurança. O alarme de proximidade. Este dispositivo sem fios detecta movimento e emite um sinal sonoro para o alertar sobre atividades suspeitas nas proximidades. Perfeito para usar na entrada da sua casa, no parque de campismo ou até mesmo em torno da sua horta. Também ideal se tem uma propriedade grande e quer monitorizar diferentes pontos de acesso. Estes alarmes são portáteis, alimentados a bateria e extremamente fáceis de instalar. Isto torna-os numa ferramenta versátil para qualquer ambiente. Ao contrário das câmaras de segurança, não precisam de ligação à internet nem de eletricidade para funcionar. Isto é crucial em situações em que os recursos são limitados. Imagine saber que alguém se está a aproximar da sua propriedade antes mesmo de chegar à sua porta. Isto dá-lhe tempo para se preparar e tomar as medidas necessárias. 9. Um contador Geiger é um instrumento indispensável se vive perto de centrais nucleares ou em zonas de risco de radiação, como, por exemplo, próximo de complexos industriais que lidam com materiais radioativos. Este dispositivo mede os níveis de radiação no ambiente em redor, permitindo avaliar se é seguro permanecer num determinado local. Em caso de emergência nuclear, como a explosão de uma central nuclear ou um ataque com armas radiológicas, um contador Geiger pode fornecer as informações necessárias para tomar decisões cruciais sobre evacuação e segurança, como, por exemplo, perceber em que direção se mover para se afastar da fonte de radiação. Apesar de ser um objeto específico, a sua utilização não é complicada, e tê-lo à mão pode fazer a diferença entre uma ação consciente e uma confiança inconsciente no caso de uma emergência nuclear. 10. A fita cola, também conhecida como fita americana, é semelhante à fita adesiva normal, mas é muito mais forte e versátil. Pode ser usada para uma variedade de reparações de emergência, como selar um cano com fuga ou reparar mochilas ou roupas. Também pode ser usada para fazer ferramentas improvisadas ou reforçar estruturas temporárias. Além disso, em situações de emergência extremas, a fita cola pode até ser usada para criar um torniquete improvisado ou fixar ligaduras. A sua resistência e durabilidade fazem dela um item essencial em qualquer kit de emergência. 11. As luvas táticas
não só protegem as mãos de cortes e abrasões, como também oferecem uma melhor aderência e proteção em situações de combate ou ao utilizar ferramentas pesadas. São robustas e, em alguns casos, até resistentes ao fogo. Muitos modelos possuem proteções reforçadas para os nós dos dedos, o que as torna úteis como ferramenta de autodefesa. Além disso, são ideais para trabalhar em ambientes frios ou úmidos, onde ter as mãos secas e quentes é fundamental para evitar ferimentos ou hipotermia. 12. O Manual de Sobrevivência SAS é um livro pequeno, mas precioso que oferece informações detalhadas sobre como enfrentar praticamente qualquer situação de sobrevivência. Escrito por um ex-militar das Forças Especiais Britânicas, este livro aborda temas que vão desde encontrar água e comida a construir abrigos e primeiros socorros. É uma referência inestimável que todo o survivalista deveria ter. O seu formato compacto permite que caiba em qualquer mochila, e o seu conteúdo foi concebido para ser facilmente compreensível e aplicável, mesmo em situações de estresse. Número 13. Um kit de primeiros socorros dentários. Este pequeno kit contém instrumentos dentários básicos que podem revelar-se essenciais em situações em que não é possível chegar a um dentista. Inclui pinças, espelhinhos e instrumentos para a remoção de tártaro, além de fio dentário e pastilhas desinfetantes. Em caso de emergência, até uma simples dor de dentes pode tornar-se um problema sério se não for tratada corretamente. Com um kit de primeiros socorros dentários à mão, é possível tomar medidas preventivas e até tratar pequenos problemas dentários por conta própria, até que possa receber assistência profissional. 14. As lanternas sem pilhas são indispensáveis em qualquer kit de emergência. Funcionam com energia solar ou com uma manivela que recarrega uma bateria interna. Isto significa que terá sempre uma fonte de luz disponível, mesmo quando as suas pilhas tradicionais se esgotarem ou não tiver acesso à rede elétrica. São ideais em caso de apagão ou para campismo, e algumas vêm com funções adicionais, como rádio ou portas USB para carregar dispositivos móveis. Com uma lanterna destas, nunca ficará às escuras em qualquer situação. Número 16. Uma máscara de gás com filtros substituíveis é essencial para proteção contra partículas perigosas no ar, como fumo, gases tóxicos ou até agentes químicos. É importante garantir que a máscara esteja bem ajustada ao rosto e que os filtros estejam em boas condições. Também deve saber como usá-la corretamente para garantir a sua eficácia. Em caso de incêndio, acidente químico ou até em situações de conflitos sociais, uma máscara de gás pode fazer a diferença entre respirar ar puro e inalar substâncias nocivas. 16º ponto. Pensos para bolhas. Como diriam os nossos avós, mais vale prevenir do que remediar, e isto aplica-se especialmente a bolhas durante longas caminhadas ou expedições. Aplicam-se diretamente na pele, tal como um penso rápido, para evitar a fricção que causa as bolhas. E acreditem, numa situação de sobrevivência, até uma pequena dor pode tornar-se um grande problema. Estão a planear uma caminhada desafiante ou podem ter de percorrer longas distâncias a pé em caso de emergência? Então, os pensos para bolhas são indispensáveis no vosso kit de primeiros socorros. Não só vos ajudarão a manter-vos em movimento, como também impedirão que pequenas feridas se transformem em problemas muito mais sérios. 17. Os dispositivos de proteção EMP, ou proteção contra impulsos eletromagnéticos, são essenciais para proteger os seus dispositivos eletrônicos em caso de um evento EMP, que pode ocorrer durante fortes tempestades solares ou ataques nucleares. Estes dispositivos neutralizam a sobretensão gerada por um impulso eletromagnético, impedindo a destruição dos componentes eletrônicos dos seus dispositivos. Embora este tipo de evento seja raro,
Os danos que pode causar são consideráveis, pois pode paralisar todos os seus dispositivos eletrônicos de uma só vez. Proteger itens essenciais como rádios, geradores e meios de comunicação pode ser fundamental para se manter conectado e informado durante uma catástrofe. 18. O rádio amador é um instrumento de comunicação de longa distância que não depende das redes de telemóveis. Isto é essencial em situações de emergência, quando as redes tradicionais estão inativas ou sobrecarregadas. Mesmo que não tenha uma licença para transmitir em frequências de rádio amador, estes dispositivos podem ser usados como simples walkie-talkies para comunicação a curta distância. Além disso, ouvir as frequências de rádio amador permite obter informações valiosas sobre o que está a acontecer na sua área, o que pode ser crucial em caso de calamidade. 19. Um rádio de manivela é outro dispositivo indispensável para se manter informado durante emergências. Funciona com energia solar ou com uma manivela que recarrega a bateria interna, para que possa aceder a informações vitais, mesmo em caso de corte de energia. Alguns rádios de manivela também estão equipados com luzes LED, portas USB para carregar os seus dispositivos e funções de alarme, o que os torna uma ferramenta multifuncional, absolutamente essencial para ter no seu kit de emergência. Em 20º lugar, a supercola não é útil apenas para reparações rápidas de objetos, mas também pode ser usada para fechar pequenos cortes em caso de emergência. Para cortes profundos que não podem ser suturados, a supercola pode servir como penso rápido até que possa receber assistência médica adequada. É uma ferramenta pequena, mas extremamente útil, e não deve faltar em nenhum estojo de primeiros socorros. Além disso, é versátil e pode ser utilizada numa vasta gama de reparações de emergência, desde a reparação de equipamento avariado à vedação de pequenas fendas em materiais impermeáveis. Número 21. Um tampão para esgoto pode parecer um objeto estranho, mas é essencial se vive em áreas urbanas ou suburbanas. Em caso de interrupção da rede de esgoto, especialmente durante longos cortes de energia, as águas residuais podem voltar e transbordar pelos ralos de casa. Um tampão para esgoto é inserido no cano principal da casa e insuflado, bloqueando qualquer refluxo. Isso pode prevenir danos graves e condições insalubres em sua casa durante uma emergência. Número 22. A tenda de emergência. Uma tenda leve e portátil, que vos protege dos elementos. Ao contrário das tendas tradicionais, as tendas de emergência são projetadas para serem montadas rapidamente e oferecer uma proteção básica contra a chuva e o vento. São ideais para situações em que é necessário um abrigo rápido, como, por exemplo, durante uma evacuação ou se vir obrigado a passar a noite ao relento. Além disso, graças ao seu peso reduzido e às dimensões compactas, são fáceis de guardar em qualquer mochila de emergência. Número 23. O torniquete CAT, abreviatura de Combat Application Tourniquet, é um dispositivo de fácil e rápida aplicação, utilizado para estancar hemorragias nos membros em situações de emergência. É crucial para controlar hemorragias graves em braços ou pernas e pode ser um verdadeiro salva-vidas em caso de acidentes graves ou ferimentos por arma de fogo ou arma branca. Ao contrário dos torniquetes tradicionais, o CAT foi concebido para ser aplicado rapidamente, mesmo por pessoal não especializado. Um instrumento indispensável para qualquer kit de primeiros socorros. Número 25. O iodo é de importância fundamental em caso de emergências nucleares, pois protege a tireoide da absorção de iodo radioativo. Ter comprimidos de iodo no seu kit de emergência pode ser de vital importância em caso de necessidade, especialmente se se encontrar numa zona afetada por um desastre nuclear ou por radiação. É fundamental ler atentamente as instruções de utilização, pois o iodo deve ser tomado apenas em determinadas situações para ser eficaz. E assim,
Passamos em revista 25 itens essenciais que qualquer pessoa prevenida deve ter no seu kit de emergência. Cada um destes objetos tem um propósito específico e, numa situação de crise, pode fazer a diferença entre estar preparado e estar vulnerável. Espero que esta lista vos tenha sido útil e vos tenha dado algumas ideias sobre como melhorar a vossa preparação. Quantos destes itens já tem no vosso kit? Há algo que vos tenha surpreendido? Digam-nos nos comentários e não se esqueçam de subscrever o canal para mais dicas e estratégias de sobrevivência.